Bom, no tutorial de hoje, nós vamos falar sobre um aplicativo nativo do próprio Windows, no caso aqui o Windows 10, que faz a verificação da memória RAM do seu computador, né? Por que fazer a verificação da memória RAM do seu computador? Algumas vezes o seu computador fica muito lento ou apresenta problemas de tela azul, né? Então, algumas vezes esse problema pode ser vindo da memória RAM defeituosa. Então, você pode fazer essa verificação, é um aplicativo do próprio Windows. Então, para isso, nós vamos utilizar dois aplicativos do Windows, chamados de Diagnóstico de Memória do Windows e o Visualizador de Eventos do Windows, né? Como acessar esses aplicativos pelo seu computador? Você pode, primeiro, vir aqui e digitar o painel de controle, abrir ele, em Sistemas e Segurança, Ferramentas Administrativas, estão aqui eles, Diagnóstico de Memória do Windows e o Visualizador de Eventos. Outra forma de se fazer é você clicando aqui no próprio Windows e vendo aqui na letra F, Ferramentas Administrativas, estão aqui, Diagnóstico de Memória e o Visualizador de Eventos. Você vai precisar desses dois, o diagnóstico para executar o programa e o visualizador para observar o relatório dele. Outra forma de fazer é você vir aqui pelo teclado e digitar Windows mais R, digitar este comando, mdsched, e ele vai executar o programa. Essa execução é a mesma de vir aqui e clicar em Ferramentas Administrativas e Diagnóstico de Memória do Windows. Aqui ele vai perguntar se você quer verificar a próxima vez que você vai reiniciar seu computador ou reiniciar agora, que é o inclusive recomendado. Então, vamos reiniciar agora o computador. Clicando aqui, ele vai proceder o reinício do computador e religar ele novamente. Aqui o computador reinicia e entra no verificador. Então, aqui nós temos que tem nenhum problema encontrado até o momento. Ele está executando um teste de 2, o percentual do teste 1 e o status do teste geral, que é quando terminar os dois testes, né? Então, nós temos essa tela. Nós vamos aqui ele executa uma verificação padrão de 2 testes padrão. Se você quiser mais testes, quanto mais testes mais específico, você pode clicar em F1, que é opções, e ele vai abrir os testes que ele pode fazer. Ele pode fazer o teste básico, né, que aí fala o que são teste básico, o padrão, que é o que ele executa, e o estendido, que executa mais testes, né? O padrão demora entre 10 a 15 minutos, é o que a gente vai executar agora. O estendido demora mais de 1 hora, né? Então, você deixa aqui no padrão, você pode apertar Tab e executar a verificação do cache, que também tem o padrão ativado e desativado, né? Aperta Tab de novo e o número de teste, que 0 a 15. Aqui, no caso, está executando 12. Se você fizer qualquer alteração desses aqui, você aperta F10, que ele vai aplicar o teste, ESC cancela, e Tab avançar, que é para avançar de um para o outro, como nós fizemos agora. Então, como nós vamos executar o teste padrão nesse caso, vamos apertar a tecla ESC, e ele vai continuar o teste dele do diagnóstico da memória RAM. Outra informação interessante. Caso você precise do seu notebook e ele ainda está executando essa memória, você apertar a tecla ESC, que é o sair, ele simplesmente sai da verificação e inicia o Windows normalmente para você utilizar o seu computador. Aí você faz a varredura da memória RAM posteriormente. Logicamente, se ele não terminar nenhum teste, ele não vai gerar nenhum relatório. Ele gera um relatório para cada teste. No caso aqui, estamos executando 2 testes, ele irá executar 2 relatórios que nós vamos verificar
logo em seguida. Tanto que você verifica aqui, ele terminou um teste, já deu 50% concluído o teste global. E iniciou outro teste, 6%, e continua lendo a memória RAM do computador. Ele terminou o teste e iniciou o Windows. Logo ao iniciar o Windows, ele faz o diagnóstico, que não encontrou nenhum problema. Agora eu quero ver o relatório. Como fazer? Vamos lá no visualizador de eventos, nas ferramentas administrativas, visualizador de eventos. Aqui está o visualizador de eventos do Windows. Você vai em Logs do Windows, Sistema, e aqui está os logs do sistema. Temos 10.000 eventos, né, que é todo o sistema rodando. Você pode simplesmente ir pela fonte aqui e pesquisar o resultado da memória, né? Ou vir aqui em localizar e digitar Memory Test. Vamos localizar o próximo e ele está aqui, o Memory Diagnostic Results. Então você fecha, está aqui o dia e o horário que nós executamos, são os dois testes. Os dois testes falam que a ferramenta testou a memória do computador e não detectou erros, né? Pode entrar em detalhes, cada uma das testes tem um relatório diferente. Nesse, ele fala que passou no teste completo, e no outro vem um pouco mais detalhado, que fala que foi um teste manual, a sua memória total, que é nesse computador de 8 GB, o tipo de teste executado, a duração do teste, a contagem do teste, o número de páginas testadas, o número de páginas não testadas. E aqui, as páginas erradas que deu, no caso aqui está tudo zerado, né? Já executei também outro teste mais completo para verificar se tem diferença nesse diagnóstico de memória. E ele demonstra sempre o mesmo resultado. Está aqui o teste, esse foi o completo, que eu deixei rodando no computador e terminou às 4 da manhã. Como eu disse, ele demora mais algumas horas, né? De novo, está aqui o mesmo resultado, que não detectou erros. Está aqui os dois testes, novamente, só que esse foi completo. Então, está aqui o relatório também, do mesmo jeito, né? Ele apresenta um relatório idêntico. Então, não tem mais detalhes por ser um teste completo, mas por ser mais completo, ele fez mais verificações no sistema.